Ah, entrou. Entrei. Desliga tão cedo, tá? Tenta ligar a câmera, a luz aí. Tem um cachorro latindo ali. Tem um cachorro latindo, não sei de quem é. É o meu. É o meu quem? Aline. Eu conversei com ele, mas não deu jeito não. Ele está querendo participar. Ai, ai. Cadê a... um ok para... A minha internet não estava querendo entrar, menina, mas deu certo. Está me ouvindo aí? Sim. Então tá bom. Agora tem que mandar pelo meu celular uma mensagem lá para Marina. Presta lá o celular. Tá. E aí, Conceição, tudo jóia? Vou fechar aqui para não fazer muito barulho, eu não vou poder acompanhar. Qualquer coisa me... Maria do Rosário está aí? Não estou vendo a Maria do Rosário. Está aí? Olá? Olá? Olá, minhas amigas. Olá, tudo Estão bem? me ouvindo? Oi, desculpe o atraso. Já começaram? Ainda não. Estamos no ar ou não? Estou aguardando. Não, mas vamos lá. Estou com vocês aqui. Vamos lá. Oi. Quem está aí? Marina, Aline, Oi. Conceição. E Tudo eu? bem? Ih, Tudo bem. cadê Tudo você? bem? Oi, Inês. Tudo Como bem, vai? amiga? Tudo bem, Tudo graças bem. a Desculpe o Deus. atraso. Vamos lá. Estamos juntos aí. Vamos lá. Tá, joia. Eu acho que não sei se já está no ar, se a gente pode começar. Deixa eu ver aqui um alô da Marina aqui, que a Marina é a nossa... Isso, a Marina falou, bora, mulher, então vamos começar esse programa. Então, gente, boa tarde a todo mundo que está ligado mais uma vez no nosso bate-papo, que vai ao ar toda quarta-feira, 18 horas, aí pelo Facebook, e sempre trazendo convidados, convidadas, conversando sobre temas diferentes. E hoje, especialmente, vamos falar sobre políticas públicas para as mulheres e pandemia, né? Porque todos os temas agora estão ligados à pandemia, não tem jeito, a gente não tem como fugir desse assunto, ao contrário, a gente tem que bater nessa tecla, porque é o momento que a gente está vivendo no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, a gente tem que estar muito atento e ajudando a conscientizar as pessoas, principalmente porque o mandatário do país, né, o presidente da República, não reforça o que deve ser reforçado, que é
as pessoas se resguardarem, né, fazer isolamento social, saírem de máscara, enfim, fazer com que proteja a vida das pessoas, né, e de si mesmo. Então, a gente volta a esse assunto hoje, especialmente falando das mulheres. Então, você que está aí nos assistindo, participando, comente, curta, compartilhe, ajude a bombar o nosso bate-papo, tá bom? E estamos recebendo aqui hoje a participação de 3 mulheres magníficas, 3 mulheres lutadoras, mulheres de fibras, mulheres que estão na luta há muito tempo, né? Então, eu quero apresentar ali a Aline Pachamama, que ela chama mais assim, mas tem um sobrenome, né? Rochedo. Ela é indígena puri e é historiadora, moradora aqui da nossa região. Depois ela vai falar um pouquinho da história dela também. Temos também a Conceição Santos. Conceição Santos já é amiga e companheira de luta antiga, na luta das mulheres, né, dali de Volta Redonda. Ela que é da Comissão de Segurança da Mulher e ligada ao CEDIM, foi conselheira há muito tempo, hoje é participante dessa Comissão de Segurança, e também é da Fundação Beth Lobo. E estamos também, com muita alegria, recebendo a nossa deputada federal, Maria do Rosário, né, uma lutadora combativa lá na Câmara dos Deputados e fora da Câmara também. Né, a gente sempre ouve falar da Maria do Rosário, todo mundo já conhece, porque é um nome bem combativo e bem presente nas lutas. Né? E ela também é doutora em ciências políticas e vai conversar aqui com a gente sobre esse momento e também a questão das mulheres. Antes de... Tem um cachorrinho aí, porque tem a ver com a Pachamama. Faz parte, mas faz parte, isso é faz ótimo. parte do show, né? Isso é ótimo, né? Maravilhoso, claro. Ele está querendo participar também, não é? Ele ou ela? Ele ou ela, Aline? Ele. Então, vamos começar... vamos começar com a Maria do Rosário. Antes da gente entrar diretamente na questão da mulher, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a atual conjuntura, assim, o que está rolando aí na Câmara dos Deputados de ontem para hoje, como é que estão as repercussões políticas aí. Bem, Inês, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui contigo, mesmo que mesmo que estejamos longe, assim, fisicamente, a gente comunga de ideias, nós somos mulheres, e também com a Aline, com Conceição, com todas as que estiverem nos assistindo, e aos homens também que nos assistem aqui através dessa tua iniciativa de falar com as pessoas ao longo da pandemia. Essas iniciativas são muito importantes porque nós estamos vivendo um momento de muita perda, de muitas dores também. Nós estamos adoecidos diante de tudo isso que está acontecendo. Então, a única forma de cura que pode haver, além, obviamente, daquilo que a gente possa investir, buscar na ciência, mas eu falo de uma cura assim, no sentido de nos sentirmos bem como seres humanos, estarmos integradas e integrados de forma a procurarmos caminhos também que ofereçam à humanidade, às pessoas, a possibilidade de transformarem suas relações humanas, as relações com a natureza, as relações políticas também, porque todas essas relações são políticas também. Então, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de você, eu tenho muita alegria Igualmente, em estar com você. Você sabe disso. Então, me dá um prazer imenso de participar. Olha, Inês, a Câmara dos Deputados, o cenário político do Brasil é difícil, porque nós estamos diante de 3 situações de crise, pelo menos 3 eu identifico. Minhas amigas Conceição, Aline e você talvez vejam até mais longe que eu, vejam outras crises, assim, crises como dificuldades, como dores, como perdas. Veja,
Uma é a pandemia, a situação da pandemia, e a dificuldade do sistema de saúde, por mais que exista um sistema único de saúde, que bom que existe, de responder a tudo isso, porque ele também foi diminuído, ele foi atacado com a emenda constitucional número 95, ele foi muito trucidado ao longo do último período. Então, há a crise da pandemia, do atendimento, das faltas que existem no sistema de proteção social, na saúde, na assistência social e no geral, né, no direito à segurança alimentar, nutricional. Há uma crise econômica, as pessoas, nós entramos agora numa situação ainda mais grave. Mas essa crise econômica já estava em andamento. Vamos ser claros, a crise econômica... É verdade. Né? As pessoas já estavam desempregadas, né, Inês? Sim. Já piora, mas não é que começou com a pandemia. Agora, o governo quer dizer que começou com a pandemia, mas não é um detalhe mostrar que não começou com a pandemia. Por quê? Porque já mostra que a linha política de recessão, de Estado mínimo, já estava dificultando a vida das pessoas e já estava quebrando os estados e municípios. Então, uma crise sanitária, uma crise econômica e uma situação política insustentável, amigas. É uma situação política que nós gostaríamos, olha, é o pior governo no pior momento, porque ele só fomenta o ódio, a desesperança, o rancor. De ontem para hoje, nós vamos conseguindo uma vitória ou outra lá na Câmara dos Deputados. Ontem, por exemplo, na ajuda aos estados e municípios, que, olha, é uma coisa que chama ajuda, nem devia chamar ajuda, né? Auxílio, nem devia chamar auxílio. É direito, porque são os estados e municípios que atendem a população. Mas eles colocaram de contrabando o congelamento do salário dos servidores públicos. Fizemos uma luta incrível e conseguimos salvaguardar algumas categorias. Os que trabalham na saúde, os que trabalham na segurança. Parabéns, porque foi uma vitória importante. Embora sabemos que ainda vai demorar, né? Vai passar. Mas agora, enquanto a gente está aqui, no Senado Federal está apreciando a matéria, com o risco, Inês, de devolver o corte, de retomar o corte. Entendi. Agora vocês vejam, e aí eu concluo essa minha abordagem. Você me pergunta, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo a resistência, a luta, como é possível. Tem quem luta através das redes sociais, tem quem luta juntando alimentos, tem quem luta distribuindo, tem quem luta esclarecendo, e tem quem desfaz tudo. E onde se encontra? No Palácio do Planalto, no poder. Então é isso que mais incomoda nesse momento, que quem teria a primeira obrigação de preservar as vidas, de estar, porque nós não conseguimos, e eu, você, Inês, a Conceição, a Aline, quem seja deputado, senador, ninguém consegue ocupar o lugar que é como se fosse um centro nevrálgico de onde devem emanar as coordenadas para uma ação de combate a essa pandemia e preservação das vidas. Quem ocupa esse lugar é o Bolsonaro. E, no entanto, dali nada vem. Então, eu não quero passar desesperança, eu quero passar o sentido da luta, mas eu quero dizer para vocês que a situação é muito grave e nós temos consciência da gravidade dela. Vamos, então, dialogando aí com vocês sobre essa situação. Tá bom, Maria do Rosário, obrigada pelas primeiras palavras. Vamos passar aqui para a Aline, porque a Aline também tem se colocado muito nessa situação de pandemia, não só como mulher, depois a gente entra na questão da mulher, mas vamos falar desse cenário mais político, primeiramente, Aline. Você tem acompanhado e tem denunciado as questões do povo indígena, né? O povo originário, como a gente sabe, né, que é a origem da nossa história e da gente como nação, como ser humano. Então, eu gostaria que você também tocasse nesse assunto primeiro. O som não está saindo. Agora saudações, sim. Saudações a Bediala, Tsatê, minha gratidão profunda em estar com vocês nesse diálogo que, embora estejamos passando por esse momento delicado de conflito, de tristeza, a confiança nas nossas lutas gera
algo muito além da esperança, é uma certeza, na verdade, que as coisas podem mudar. Das questões políticas. Abidjala é o nome do nosso continente antes do colonizador chegar aqui. Quando eu li a temática da conversa e pensei políticas públicas para as mulheres originárias, políticas públicas para uma mulher que não é reconhecida nesse país como cidadã, tal como a nossa terra vem sendo vem sendo machucada, sangrada, pisoteada, devastada pelo sistema colonizatório, que abrange uma percepção de mundo e de direção, de medidas baseadas no colonizador. Nós vivemos uma constante colonização de 1500 a 2020. Então, falar de políticas públicas com um grupo de mulheres que estão lutando pela sua vida constantemente, lutando pelo território, lutando pela educação, lutando por pandemias e pandemias que, ao longo da história, a gente vem sendo dizimado de uma forma muito presente, factual, e eu sinto muito pela minha emoção, porque só hoje foram as mães guaranis que mandaram mensagem dizendo que as crianças estão doentes, estão morrendo. É uma mãe ticuna que pede seu filho, é uma mãe Yanomami, é uma mulher. Então, o Brasil é o filho dessa mãe, dessa mulher, que é a terra, e também é a mulher indígena, e que rejeita a sua mãe, sempre rejeitou. Nesse período de pandemia, essa colonização se torna ainda mais perversa, porque nem o direito ao isolamento nós estamos tendo, nem o direito às medidas de proteção, nem a ajuda emergencial. E quando a ajuda, se remetem ao povo originário como apenas da Amazônia Legal. Salvem os índios. As políticas públicas não podem ser tutelares, elas têm que ser reparadoras. No Sul, as mulheres são vistas como mulheres pedintes, prostitutas. As mulheres indígenas não são valoradas nesse território. E é uma causa que tem que ser de todos. Nós só temos uma representante como deputada federal, que é a Joênia Wapichana, desde 1988, uma primeira mulher que entrou para participar. E a gente tem visto que esse sistema de organização, né, digamos, de gerenciamento desse nosso território não tem dado certo. O que é economia? Para a gente, a terra é a nossa própria vida. A gente fere a terra, aconteceu matança de 2 rios no último ano. Qual medidas esse povo fez para expulsar essa Vale que está ainda envenenando a nossa terra? A Vale não está fazendo nenhum tipo de isolamento. Eu acompanho o Ailton Krenak, toda fala que ele faz. E toda fala que ele faz, o trem da Vale passa. Tirando o minério dessa terra. Cadê as nossas florestas? As nossas florestas públicas? Isso tudo faz com que hoje a gente se afronte com uma pandemia, mas que o povo originário já está passando por isso há muito tempo. Então, eu sou agradecida pela generosidade da escuta e eu sinto a minha emoção, porque realmente hoje eu estou emocionada, porque a gente escuta muitos relatos, pedidos de ajuda, porque os povos originários não existe política pública, nem para a mulher que é originária em situação urbana, e nem para o originário que está isolado na floresta. Se existisse, aqueles mineradores não estavam invadindo as terras Yanomami, e a Joênia também não estava se sentindo tão solitária naquele congresso. É isso, Satê, vamos para a próxima. É isso, obrigada, Aline. A Aline é moradora de Resende, e às vezes a gente fica assim distante, né, dessa problemática que a gente sabe que existe, mas muitas vezes a gente não tem acesso a toda uma história. Então, é muito bom ouvir aqui o seu depoimento e não tem que pedir desculpa pela emoção. A emoção faz parte, né? A emoção tem que estar presente. Não é pedido de desculpa, porque essa coisa do desculpa eu sinto muito, porque é necessário também a gente transmitir a reciprocidade nas nossas emoções, né? A nossa fala é constante, então não tem como ser diferente. Isso mesmo. E agora vamos passar a Conceição Santos. Conceição,
a gente está falando de mulheres, e vamos falar, você também pode falar da questão mais geral, mas eu acho que a gente já deveria ir entrando no tema mulheres, inclusive porque está fazendo 4 anos do impeachment da nossa presidenta Dilma, né? A primeira mulher presidente, e a gente vê o caos que nós estamos vivendo hoje, e tudo isso fruto daquele impeachment, que não foi um impeachment que não foi calculado. Ele foi calculado muito bem para tirar essa mulher da presidência sem culpa, sem ter crime algum, mas tirar por quê? Porque eles queriam fazer o que estão fazendo hoje, ou seja, retirar os direitos dos trabalhadores e entregar o patrimônio do Brasil. Era isso que estava acontecendo antes da pandemia, e que pode ter dado uma paradinha, mas que volta, né, tá aí no cenário a ser colocado em prática a todo momento. Mesmo com essa pandemia, né, o Guedes ainda tem falado sobre privatizações, iniciativa privada é o único caminho, destacando a presença estatal. Então, eu passo para a Conceição, porque, inclusive, eu sei que a Conceição estava lá em Brasília, né, no Congresso, no dia em que a Dilma se despediu, ela sempre fala disso com emoção. Então, Conceição, a palavra é sua. Alô? Não está saindo som. Estão aí, agora sim. Nessa noite. Então, boa noite a todas. Falar nesse momento e falar de políticas públicas, nesse momento tão grave que nós estamos vivendo, é um momento muito triste. Hoje, completando 4 anos do afastamento da Dilma, que esse afastamento tinha como objetivo principal fazer o que eles estão fazendo. Acabar com os direitos dos trabalhadores, com os direitos das mulheres, com a população indígena, o direito dos negros, dos quilombolas, e esse era o objetivo deles, de destruir todos os direitos que nós vínhamos conquistando ao longo desses governos Lula e Dilma. Então, foi proposital, eles tinham esse objetivo de destruir todos os nossos direitos, em especial o direito dos trabalhadores. Isso incomodava bastante, incomodava muito, e eles trabalharam arduamente para que pudessem tirar Dilma e acabar com esses direitos. Esse momento que nós estamos vivendo, esse momento, digamos, na presidência da República, uma pessoa que não tem a mínima qualificação para isso, que só se trabalhar, só vem trabalhando a questão do ódio, de disseminar ódio, de colocar pessoas umas contra as outras. E nesse momento de pandemia, que é um momento triste que nós estamos vivendo, de tantas mortes, das famílias perdendo seus entes queridos, muitos sem ter condição de se despedir deles. O presidente que nós temos aí hoje não se preocupa com isso, não está nem um pouco preocupado com isso, muito pelo contrário, né? Desqualifica, tenta demonstrar a todo instante que o que está acontecendo é uma situação normal, como trata essa situação da pandemia como se fosse uma situação normal. E nós, para falarmos de política para as mulheres, nós estamos vendo, com relação a todas as políticas, em especial a política para as mulheres, um desmonte das políticas. Tínhamos a Secretaria Especial, Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que tinha um trabalho bem estruturado, construído no sentido de fortalecer essas políticas nos municípios e nos estados, e essa secretaria foi desmontada, hoje passando a ser a Secretaria da Mulher, Família e investimento algum.
Tínhamos aí a construção da Casa da Mulher Brasileira nos estados, que era para ser construída nos estados, e essa política está paralisada. Aqui no Rio de Janeiro, que nós passamos pelo desmonte total das políticas, dos centros de apoio, dos serviços de atendimento à mulher. Então, esse momento é um momento muito difícil, também é um momento oportuno para que nós possamos refletir sobre isso e pensar quais as alternativas que nós temos. Essa secretaria que foi desmontada, a Secretaria Nacional, esse modelo foi seguido por estados e municípios também, desmontando as secretarias que existiam nos estados e existiam nos municípios, com equipes qualificadas, equipe multiprofissional qualificada, abrigo, casas-abrigo para as mulheres em situação de violência. Essas secretarias realmente estavam à disposição e a serviço das mulheres, não só das mulheres em situação de violência, mas tinha todo um trabalho de fortalecimento, de defesa e de garantia dos direitos das mulheres. Então, são essas políticas que precisamos resgatar e de pensar, e queria, em especial, parabenizar a Maria do Rosário por essa luta que vocês vêm tendo lá no Congresso, na Câmara, para garantir esses direitos a duras penas. Vocês têm trabalhado arduamente e eu gostaria de parabenizar vocês por isso. Obrigada, Conceição. Conceição faz todo um resgate de tantos direitos que conquistamos ao longo dos séculos, né? E que, de repente, a gente vê esse retrocesso acontecendo até antes mesmo da pandemia, né? A gente já estava vendo como é que estavam retirando direitos, inclusive direitos relacionados à questão da mulher. Tem várias pessoas entrando, fazendo comentários, saudando, o Álvaro Brito, a Odete de Rezende, a Leonor Neiva, também a Ruth Salles e a Clátia Vieira, que é do CEDIM, e a Ruth e a Clátia confirma aí, né, dizendo que as mulheres indígenas e as mulheres negras são as mais atingidas, né? Se as mulheres são atingidas, as mulheres negras e as índias e as indígenas são muito mais atingidas nesse momento. Está aí o João Ribeiro também, dando os parabéns, todas bravas lutadoras, ele diz aqui. Bom, vamos passar aqui para Maria do Rosário, então, para a gente dar uma sequência nessa conversa sobre os direitos das mulheres. Nós sabemos que as mulheres estão sendo afetadas diretamente pela pandemia, né? E a gente pode dizer, com toda razão, que os homens são afetados, mas as mulheres muito mais. Porque, primeiro, a questão do desemprego, que está na porta de todo mundo, atinge mais as mulheres. O setor de serviço é um dos setores mais atingidos. O setor doméstico, né, diaristas, empregadas domésticas, estão ali em contato direto, fazendo o seu trabalho em contato direto ali, ou perderam esse salário porque estão em casa dependendo somente dessa renda emergencial. Além disso, o setor de saúde. A gente sabe que uma grande maioria no trabalho de enfermagem, por exemplo, é formado por mulheres, né? Então, só por aí a gente vê essa pandemia afetando assim diretamente, né? E no caso dessas profissões mais vulneráveis, aí volta de novo a questão das mulheres negras, porque os empregados domésticos, aquelas mulheres que têm trabalhos mais vulneráveis, são mulheres negras. Eu não tenho conhecimento, e depois nós vamos ouvir também de novo a Aline, porque é uma realidade que a gente não conhece muito, nós estamos aprendendo muito, bem, eu estou aprendendo muito com a Aline nesse momento. Então, eu gostaria que a
Maria do Rosário comentasse um pouco sobre isso, como as mulheres estão sendo mais afetadas nessa pandemia. Se é isso mesmo que ela pensa, né? Bem, Inês, primeiro eu quero dizer que é um prazer muito grande ouvir a Aline e a Conceição, também pelas características que elas nos trazem, no sentido assim da prioridade das causas que temos, porque, de fato, quando a Aline trouxe essa questão indígena e como as populações indígenas estão sendo tratadas no Brasil, é algo gravíssimo. A deputada Joênia, ela tem coordenado uma atuação muito importante na Câmara dos Deputados, a qual nós nos somamos, porque nós somos defensores e defensoras de direitos humanos, e nessa hora da pandemia, nós observamos, por exemplo, que os povos indígenas do Brasil, eles estão completamente à mercê, porque na sua condição, e sobretudo aí as mulheres, mas na sua condição, articula-se a situação da pobreza, a situação da precariedade, da dificuldade de acessar direitos sociais, como muito bem a Aline colocou. E ainda há uma questão que são os povos isolados, os povos que estão integrados de alguma forma na vida das cidades, mas eles permanecem sendo povos indígenas com a sua cultura, estão tendo negados todos os direitos há quanto tempo? É ainda mais grave, porque estão muitas vezes em pobreza extrema. E aqueles povos isolados nas regiões, até muitas vezes que madeireiros e o latifúndio vai ocupando e destruindo, esses povos, eu achei tão forte a Aline dizer isso, pandemias para esses povos é uma realidade de 500 anos, porque esses povos foram dizimados por doenças, atacados por doenças para as quais eles não tinham defesa física, biológica, defesas orgânicas, porque eram doenças que vieram além-mar e foram ocupando a vida e matando essas pessoas. Então, é muito forte a gente ouvir isso e ver a resistência, e por isso eu queria cumprimentar também a Aline, eu, como Inês, vou aprendendo, né? Mas a gente precisa do protagonismo de vocês. Assim como as mulheres buscam o protagonismo, os povos indígenas, as mulheres negras, os negros, as pessoas com deficiência, as pessoas LGBTs, o povo das favelas, as periferias, as pessoas precisam se ver e conseguir lutar pelos seus direitos e serem reconhecidas como cidadãos plenos de direitos em um Brasil que devia olhar para todo mundo, seja quem fosse, com igual direito à vida. Então, Inês, a minha resposta à tua questão é o seguinte: a pandemia revela que esse sistema capitalista, sobretudo num país de desigualdades crônicas como o Brasil, não tem nada a oferecer aos pobres e à maioria da população. Nada. Até o isolamento para preservar a vida é desigual. É totalmente desigual estar isolado em uma casa confortável, com tudo, com alimentos, salário e dinheiro no banco, e alguém que não tem nada. É totalmente desigual viver na periferia, em casas pequenas, um cômodo, um banheiro. É desigual. E é desigual a possibilidade de preservar a vida. Isso não poderia estar acontecendo. Então, esse momento agrava todas as mazelas do sistema, que é terrível com as pessoas, porque naturaliza a desigualdade. É um sistema genocida, com um governo que agrava. Porque o governante que diz, e daí? Ele está dizendo que vidas humanas não importam. E as vidas humanas que não importam, primeiro são as dos pobres, as dos negros, os corpos que não estão servindo para o trabalho que lhes serve. Então, eu sou uma pessoa indignada com isso também. Eu hoje, e nesses dias, esses dias de isolamento, eu também quero abrir meu coração aqui com vocês e dizer, olha, eu estou vivendo
um processo de muita reflexão sobre a sociedade que vivemos e sobre a necessidade de radicalizarmos a nossa forma de pensar sobre o mundo e que nós não podemos ficar acomodados pensando que a vida parlamentar modifica as coisas. Sim, nós temos que participar dos processos eleitorais, escolher pessoas que nos representem devidamente, mas não basta o trabalho parlamentar. Não basta ganhar as eleições, isso é uma parte. É preciso a organização popular, a luta popular, os movimentos de base e uma consciência maior. Porque em eleições fraudadas pelas fake news, quem ganhou mais votos está lá, governando o Brasil contra o povo. E nós fomos solapados, as mentiras, as pessoas passaram a acreditar em mentiras. Então, aí, Inês, eu concluo essa parte dizendo assim, as mulheres, elas estão nessas casas precárias, nessa moradia precária. As mulheres estão com seus filhos nestes lugares, nesse lugar de salário baixo ou de desemprego ou de trabalho precário, sem carteira assinada, sem direitos, e que, portanto, agora não há seguridade social para elas. Entendeu? Porque não há uma garantia de que o salário chegue no final do mês, porque a Ruth está falando aqui, porque a maioria são diaristas, são domésticas, foram dispensadas dos seus empregos, não tinham garantias trabalhistas. E muitas pessoas estão parando de pagar, o que é um absurdo. Eu sei que fica difícil para todo mundo, mas se você tinha um compromisso com alguém, essa pessoa não está conseguindo trabalhar, vamos ser claros. Esse compromisso não pode ser simplesmente encerrado, porque a pessoa vai morrer de fome. Então, essas coisas, eu acho que nós estamos vivendo um período muitíssimo difícil, que nos move dimensões políticas e éticas. Sobre que ética move você? O que você pensa sobre o mundo? O que você pratica na relação com as outras pessoas? Porque é um período que vai faltar tudo. Agora, o que eu queria também referir, então, Inês, é que a violência, aí, neste contexto, é a forma mais perversa. Porque também, neste cubículo, neste lugar, que é o lar, que deveria ser um lugar de proteção, há também relações humanas degradadas, há perdas de respeito, há adoecimento mental, há a facilitação de uma cultura, há uma mulher responsável por todo o trabalho, uma sobrecarga incrível. Ela está fazendo tudo, ela está lavando, cozinhando, ela está fazendo tudo que ela pode fazer e não está dando conta do todo, porque aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho... E ainda tem a pancada, a desvalorização, o desrespeito de quem está angustiado, não consegue sair, dos filhos que não podem ficar na rua, ou que vão, e a preocupação dela porque não voltou, e a violência que está na rua, e a violência que está dentro de casa. Então, e para isso, quando a Conceição disse foram desfeitas as políticas públicas, a Secretaria de Políticas para as Mulheres foi desmontada, é que nós não temos mais políticas públicas no Brasil. Sim. E isto é o mais terrível, porque o Estado tem responsabilidade. Quando a gente aprovou a Lei Maria da Penha, a gente disse o seguinte: o que acontece dentro da casa das pessoas quando há violência contra uma mulher não é uma responsabilidade só dela romper com isso. Por mais que a gente possa falar aqui na tua live, olha, se você ouvir a sua vizinha gritando, vá até o muro, a cerca, a janela e fale com ela e ofereça ajuda. A gente pode fazer isso, mas a gente encaminha para quem? Então, eu creio que essa emoção da Aline se traduz também em indignação. E aí eu estou tentando aprovar um projeto de lei para obrigar o governo a fazer o que não faz. Não sei se nós vamos conseguir, porque o governo não quer fazer, mas essas mulheres estão invisíveis, porque elas não vão mais à unidade de saúde, elas não vão mais ao hospital, porque no hospital pode pegar coronavírus, porque a unidade de saúde está fechada. Então, não há mais lugar para ir.
E nós temos que sair do nosso abandono. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que essas lives cumprem seu papel, não são tudo, mas talvez seja o que a gente pode fazer num momento como esse também, para dizer: nós estamos aqui, nós estamos lutando, nós não vamos desistir. Tá certo, obrigada, Maria do Rosário. Olha só, tem muita gente passando mensagens, eu não vou conseguir falar de todo mundo, mas eu quero agradecer mesmo a participação. Falar para o Adson, que colocou uma questão aqui que não tem a ver com o tema, mas que a gente pode conversar depois sobre isso, Adson, porque, às vezes, quando a gente está num governo, a gente tem que tomar algumas iniciativas, mesmo que injustas, porque a justiça obriga você a tomar essa atitude, né? Então, nós podemos conversar um pouco mais sobre isso, se você quiser entender um pouco mais. A Kátia fala aqui para a Aline. Aline, nós somos parentes desde a primeira Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Salve a nossa cumplicidade. Então, agora eu passo para a Aline, para falar um pouco sobre isso também. Aline? Não tá aparecendo o som. Alô, Aline? Aí. Escutam? Aê, agora sim. Agora tá bom. Minha gratidão profunda às pessoas que estão presentes. A gente tem uma comunicação para além dessa visual, que é do sentimento, que é telepática. E eu peço, por favor, que me permitam fazer um breve histórico, então. Sim. Vou lembrar aqui que no dia 20 de janeiro de 2009, o primeiro grupo a sair na rua contra esse governo atual foram os povos originários. Foi mesmo. Do sul ao norte do Brasil, nós saímos, nós militamos, e as pessoas que estavam ligadas ao governo, dizendo que eram representantes indígenas, foram desmentidas pelo seu próprio povo e pelos caciques. Vou lembrar também que o povo originário é um povo que sustenta esse país na medicina, na cultura, é um povo forte, guerreiro, senão nós não estaremos mais aqui. Eu quero só explicar que o meu nome Pachamama, embora ele seja de uma origem quechua, do Peru, eu recebi esse nome por conta das minhas militâncias. As pessoas não sabiam de qual povo eu era, e aí quando eu ia para algum evento, algum ato, a Pachamama chegou. É uma honra ter esse nome, porque a minha responsabilidade com a Mãe Terra. E aí em Resende, aí na região de Visconde de Mauá, reparação histórica para todas as mulheres desse país, porque as pessoas não entendem o indígena no tempo presente. Nós somos referenciados sempre nos verbos passados, nós não somos entendidos como pessoas cidadãs constituintes desse país. Nós estávamos lá no processo de construção de 1998, nós estávamos lá, nós não estávamos omissos nem apáticos. Só que as pessoas há uma violência simbólica, histórica, física, constante nesse país em relação aos nossos originários. A Constituinte de 1988 ela não foi feita só pelos colonizadores. E acontece também da sociedade, muitas vezes, tal como Paulo Freire nos diz, que a gente não deve acolher o opressor, a gente acolhe esse colonizador. Quando a gente olha para um povo originário e chama de índio, quando nas escolas continuam se ensinando uma história que não é nossa, uma matriz eurocêntrica, e por isso as pessoas não entendem por que hoje nós, numa última eleição democrática, votamos numa pessoa que referencia a Ustra. Nenhuma mulher deveria votar em alguém que fala sobre Ustra, sabe? Como se fosse um herói, quando esse tirano matou quantas das nossas, e a mulher originária está aí lutando. As Munduruku pegaram suas câmeras de filmar que ganharam dentro de um projeto e foram lá enfrentar os madeireiros sozinhas. Elas não estavam com armas, elas não estavam com flecha, como o imaginário das pessoas entende, né? Que a gente vai nas escolas, as crianças me perguntam, vocês tinham que ter tomado o congresso com as flechas, igual o povo do Equador fez. Mas elas estavam com o seu celular gravando a invasão no seu território, em pleno século XX, XXI. Nós enfrentamos questões da primeira chegada desses invasores aqui. E o povo originário não é esse povo tutelado, que ele é pobre, não é isso.
Ele é um povo guerreiro, ele só tem que ter o seu direito tal quanto qualquer outro cidadão. Então, eu gostaria de chamar a atenção para essas políticas. Por exemplo, falando sobre as mulheres, a Lei Maria da Penha, ela não se enquadra na mulher originária. Você vai numa delegacia de Ilhéus, das Tupinambá, e tem um homem. Você vai falar das suas questões íntimas numa delegacia em que tem um homem, você sendo originária, jamais. As mulheres originárias criam seus próprios meios de defesa, suas próprias redes. Por isso que eu comecei aqui falando da minha parenta Guarani, que está sofrendo porque uma criança que é de outra aldeia é a filha dela também. Nós não temos essa questão. Se uma parenta está sofrendo, o sofrimento é de todas. Eu fiz uma pesquisa, e aí eu vou entrar num assunto que eu gosto de evitar, mas é importante. Eu sou também acadêmica, eu também sou doutora, mas justamente para poder ter espaço. Se esse meu diploma, ele me faz estar aqui, ele é bem-vindo, ele não é hierárquico, porque muitas de nós não têm espaço. A minha mãe certamente não teria espaço nessa fala. Ou outras mulheres. Então, eu venho aqui honrar a história delas, que vale muito mais do que meu diploma, deixando isso bem claro. Mas a mulher originária, ela não é enxergada dentro da sociedade, e tão pouco originário. Então, as políticas públicas que se pensam, por exemplo, falando sobre cidadania, carteira de trabalho e trabalhador, nessa pesquisa que aí eu falei da minha formação, eu trabalho com história oral, minha vida toda eu ouvi pessoas, porque eu acho que a história ela tem que ser escrita. Eu não vim aqui só para analisar documento, até porque o documento foi feito por um colonizador, por um viajante que não tinha comprometimento nenhum com a história desse país. Como lá na Mantiqueira, quantas vezes os fazendeiros já vieram me dizer que meu povo está extinto, porque no documento do século XIX disse isso, mas... E aí eu falo, olha, eu posso dizer seu documento, eu tenho condições disso, porque eu trabalho com narrativas. E aqui no Rio de Janeiro, quando me chamaram para fazer... Alô? Deu uma parada no som dela? Voltou? Voltou. O sistema quer me calar, mas ele não consegue. Mas o tempo está passando, então também... Vou falar muito rápido. Tá. Depois, quem quiser entrar nesse assunto, me procure posteriormente. Aqui no Rio de Janeiro tem mais de 10 mil originários que migraram. Há um livro que eu escrevi que mostra essas mulheres que vieram de vários lugares no país. A gente lutou por mais de 3 anos para políticas públicas referentes a elas. A única pessoa que me deu espaço foi Marielle, para a gente conversar, e aí não pude desenvolver, né? Daí a violência do calar da Marielle também, que é exemplo de todas nós, mulheres originárias, mulheres pretas. Temos indígenas na cidade, temos indígenas em Resende, mas o que acontece é um silenciamento. Então, se vocês não valoram a sua herança indígena também, vamos parar de falar que a nossa lembrança de mulher indígena é Iracema, porque José de Alencar foi um perverso criando Iracema, anagrama de América. Vamos parar de falar que a nossa avó foi pega no laço e trabalhar as nossas origens. Porque trabalhando a mulher originária, trabalhando a original, você está trabalhando todas essas pontuações que vocês citaram aí. É a mulher que é empregada, é a mulher que é artesã, é a mulher que é curandeira, é a mulher que é parteira, são todas essas que são silenciadas historicamente. Vou parar por aqui para ter... Obrigada, Aline. Mas realmente... a gente pode aplaudir mesmo, né? Pode e deve. Obrigada pela oportunidade. Sim. A Aline traz assim um lado, né, que a gente também tem pouca oportunidade de ouvir, de conhecer. Então, eu acredito que, tanto para nós que estamos participando aqui como debatedoras e tal nessa conversa, mas também todo mundo que está acompanhando está tendo a oportunidade de ouvir diretamente um lado da história, um lado, né, que normalmente não é contado, né? A Catarina Chaves está falando aqui, é muito importante perguntarmos social e politicamente que tipo de sociedade queremos construir após essa pandemia. Como gerar estes questionamentos na sociedade?
né? E a gente entra na questão da violência, Conceição. Você que é da Comissão de Segurança, a gente sabe, a Maria do Rosário já deu um toque em cima disso também, a gente sabe o quanto é difícil para a mulher sair e denunciar. Mas, mesmo assim, a gente está vendo que, com a pandemia, está crescendo o número de violência contra a mulher, porque as pessoas estão dentro de casa, ou deveriam estar dentro de casa, porque tem muita gente que não está também, né? Mas a gente tem visto alguns dados, por exemplo, o DISC 180 diz que houve uma alta de 9% nas denúncias. A Justiça do Rio de Janeiro fala que houve 50% a mais nos casos de violência no estado do Rio. E no mundo inteiro, né? E no mundo inteiro, inclusive a Organização Mundial de Saúde tem dito que aumentou, infelizmente, o número, o percentual de violência contra a mulher nessa pandemia. Mas eu pesquisei aqui em Barra Mansa e disseram que aqui reduziu. Então, eu fico imaginando como é que esses dados estão sendo, né, colhidos e também como a gente pode contribuir, ajudar essas mulheres que agora estão mais invisíveis ainda. Porque se tinha uma certa dificuldade antes da pandemia, agora essa dificuldade aumentou. Então, gostaria de saber a opinião da Conceição sobre isso tudo. Essa situação da violência, a Maria do Rosário já pontuou, o que nós temos visto que essa pandemia ela tem causado um aumento da violência. Acho que essa pandemia ela é um momento, o que ela tem feito? Ela escancarou a violência contra a mulher, que já era um fato. Aqui no Brasil, nós já tínhamos índice de epidemia no Brasil, que nunca foi considerado como isso, como tal. Quando uma mulher é agredida a cada 4 minutos, o índice de agressões à mulher em Volta Redonda, aqui no Brasil, Volta Redonda, essa nossa região é muito grande. Então, essa pandemia ela veio escancarar ainda mais esse problema. E os dados estatísticos são esses. Eu tive as informações que eu colhi, que na China a violência triplicou. Na França, ela teve um aumento de 32%. E aqui no Brasil, os dados que têm sido apresentados, tanto foi apresentado do Rio de Janeiro, quanto em nível nacional, que teve um aumento de 50%. Né? Esses dados que são apresentados. E essa violência ela é um problema. O que nós já falamos aqui do desmonte das políticas públicas. Nós poderíamos estar num outro patamar desse atendimento, dessa prestação de auxílio, de ajuda às mulheres nesse momento, mas com esses serviços de atendimento desmontados, sucateados, tem dificultado bastante. Mas esses dados nós só vamos ter conhecimento melhor deles depois que passar e que nós pudermos fazer essa coleta de dados. Tem esses exemplos aí, alguns que dizem que em alguns estados essa violência diminuiu. Mas a questão é de que forma esses dados estão sendo coletados. Né? Os dados que estão sendo avaliados, que foi avaliado no Rio de Janeiro, em São Paulo, são dados reais de mulheres que têm buscado, de alguma forma, por esses serviços de atendimento. Aqui no Rio, São Paulo, Distrito Federal, tem os registros de ocorrência online. Então, que as mulheres, mesmo nesse momento de isolamento, elas têm acesso a esse em caso de violência. Tem outros serviços funcionando, alguns ou da sociedade civil também, que tem criado alguns fóruns de ajuda, de apoio, que também tem recebido denúncias. Aqui em Volta Redonda mesmo, nós temos todo instante recebendo por telefone alguns casos e nós estamos orientando. Então, essa violência ela é real, esse aumento.
outros dados foram apresentados que houve um aumento de 8% nos casos de feminicídio. Então, é um dado real, essa violência, esse aumento da violência nesse momento, que ela tem sido mais potencializada. Nesse momento, nós já sabíamos disso, que o final de semana, o momento onde as mulheres são mais agredidas é final de semana, feriado, quando os maridos, os companheiros estão mais tempo em casa. E esse momento tem acontecido isso. Então, realmente, é um dado que potencializa essa violência. Então, nós temos esses dados desse aumento da violência, o que nós temos orientado, que as mulheres não deixem de fazer os seus registros de ocorrência, que elas procurem familiares, que elas possam conversar com familiares em caso de agressão, porque falar com algum parente, algum familiar pode salvar uma vida, um amigo, pedir socorro para um amigo através do telefone. Nós temos funcionando aqui, foram remodelados vários serviços de atendimento, como, por exemplo, os tribunais de justiça estão funcionando de forma online também, recebendo denúncias. A Polícia Militar, então, a quem buscar socorro, pedir socorro à Polícia Militar, o 190, o DISC 180, o Ligue 180, também tive essa informação que houve esse aumento de 9% na busca. Nós temos que orientar as mulheres que busquem ajuda, mesmo nesse momento de pandemia, que elas não se sintam sós, mas que elas procurem esses contatos, tem vários serviços de atendimento, que elas busquem, procuram. Nós também temos que trabalhar, como você está fazendo aqui hoje, também aproveitar essa tecnologia também para divulgar os números dos serviços que estão em funcionamento e estimular as mulheres que, mesmo nesse momento de isolamento, que elas busquem ajudas, que elas não se sintam sós. É um momento triste, sim, é um momento que muitas vezes nós nos encontramos assim, muito desanimadas, às vezes desiludidas diante de toda essa realidade que nós estamos vendo. Mas nós temos que nos fortalecer, pensar que, ao final dessa pandemia, nada vai ser como antes, que algumas mudanças deverão ser feitas nas relações pessoais, na forma de eleger os nossos candidatos, pensar quem vai nos representar, que de fato sejam pessoas que tenham capacidade de nos representar. Nós temos que pensar muito nisso. E essa solidariedade, temos que aumentar essa solidariedade entre nós. E esse momento de pandemia, com relação aos índices crescentes de violência e de feminicídio, nós temos que pensar essas alternativas para estarmos mais próximas, mais juntas e auxiliando essas mulheres que são as mais afetadas, são as mulheres pobres, as mulheres negras, aquelas que já não tinham acesso antes à justiça e à saúde, e nesse momento isso está mais grave. As mulheres que mais têm necessidade nesse momento de ajuda são essas mulheres, são as empregadas domésticas que estão em casa, sem salário, as trabalhadoras da saúde, foi citada aqui a questão da enfermagem, que na sua grande maioria são mulheres e mulheres negras. Então, esse apoio a essas mulheres precisam ser dados e precisamos pensar novas formas de nos relacionar e novas formas de fazer política e de pensarmos essas políticas públicas como políticas de Estado e não como política de governo. Obrigada, Conceição. Você, e pela sua luta, todo mundo te conhece aqui na região, dessa luta cotidiana em defesa dos direitos da mulher, especialmente na questão da violência, você tem combatido bastante. Você falava, e realmente a gente percebeu isso, que antes, né, até da pandemia, o quanto estava reduzindo os direitos, os serviços, as políticas públicas para as mulheres. E agora a gente sente o efeito disso. Em Barra Mansa, por exemplo, que é a cidade onde eu resido, eu vivo denunciando que havia o CEAM, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que eu, como deputada, a gente conquistou e trouxe para Barra Mansa, depois fechou
e nunca mais abriu, e hoje é atendido no CRAS, né, que não é a mesma política. Mas a gente tem que saudar também a criação da Lei Maria da Penha e também da Guarda Municipal, que acompanha, né, os casos que são denunciados de violência contra a mulher. O mesmo a gente tem que falar dos guardiões, né, da Lei Maria da Penha, que é da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que acompanham as medidas protetivas. Então, isso é muito importante. A nível do internacional, a gente vê que vários países tomaram algumas iniciativas importantes. E aqui no Brasil também houve um passo à frente, que é denúncias pela internet, né? Então, as pessoas podem ir às delegacias, registrar pessoalmente a sua denúncia de violência contra a mulher, mas aquelas denúncias que não dependem de exame de corpo de delito podem ser feitas pela internet. E a França adotou isso também. E ela deu um passo à frente, que foi criar um chat para a vítima conversar diretamente com o policial. E quando ela está sendo ameaçada, tem um sistema, olha a tecnologia como é boa, né? Um sistema que a tela fecha. E a tela, ao fechar, o policial fica sabendo, então, que ela está sendo agredida. Na Espanha, o governo declarou como essenciais os serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência, tá? E também criou uma ferramenta de denúncia pelo WhatsApp com uma geolocalização. Também achei genial, porque você faz a denúncia e a pessoa lá, a polícia que recebeu a denúncia, sabe em que lugar você está. Você não precisa digitar o seu endereço. Imagina, você está ali nervosa, sendo agredida, e você ainda tem que digitar o seu endereço, né? Então, nesse caso, eu achei interessante. Tem outros exemplos, mas que eu não vou tomar o tempo, quero passar a palavra, então, para Maria do Rosário, mas eu achei interessante citar isso, de como que a gente pode avançar ainda nessa questão de projetos. Olha só, Maria do Rosário, a Thalita Abreu disse aqui, a fala da nossa querida do Rosário, nem colocou Maria, mas está legal, né? Eu gostei. Do Rosário pegou em um ponto contundente. Os idosos também não importam. Os pobres, os corpos que não servem aos propósitos de função ao governo. Mas, se pararmos para pensar, a parcela que entra neste grupo é muito seleta. São pouquíssimos os abraçados, privilegiados. O Estado foge da sua responsabilidade. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, e se tem alguma iniciativa na Câmara de projeto, de iniciativas que pode assim, ampliar a questão da política pública ou reforçar alguma política pública para as mulheres nesse momento de pandemia. Tá desligado. Agora você que desligou ele. Alô? Não está saindo, não. Não estou ouvindo. Ainda não estou. Não. O que houve aí? As demais estão ouvindo? Conceição, está ouvindo? A Aline está ouvindo? Porque eu não estou. Alô? Atenção, atenção. Aí, agora tá. Agora foi. Não. Foi. Ih, saiu de novo. Aí, agora vai, eu acho. Não. Tá. Alô? Eu estou ouvindo. Está ouvindo a Maria do Rosário?
Será que sou eu, então, aqui? Esse coisinho aqui? Vou tirar daqui para ver se eu ouço. Não, Inês, o problema é no som da Maria e do Rosário. Maria, não está saindo, não. Vamos! Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo. Os demais estão ouvindo? Você está ouvindo? Só eu que não estou ouvindo, a Marina também não, né, Marina? Ô, gente, a Marina, vou aproveitar para anunciar e agradecer, né? A Marina é do mandato do deputado Valdec, que tem dado todo o suporte técnico para todos os nossos bate-papos, né? Esse bate-papo, eu não sei se a Conceição lembra, se os demais que estão aí lembram, que o nosso bate-papo acontecia todo dia, 1 hora da tarde, na Rádio Sul Fluminense, bate-papo com Inês Pandeló. Agora a gente resolveu fazer dele também na internet, né? Mas não conseguiu, Maria do Rosário? A Maria do Rosário, ela saiu e voltou da sala, talvez na volta não tenha autorizado o som, não sei. Eu recomendaria sair e voltar da sala para ver se o som entra. Nossa, foi rápido, obediente. Tá bom. O pessoal que está em casa está te ouvindo também, Marina? Marina? Sim. Tá, né? Então, é a voz que não aparece, mas está dando suporte a tudo. Tá bom? Olha, vamos então passar para a Aline. Aline? Sim. Você poderia falar um pouco sobre isso? Estou aqui. A questão da violência. Como é que vocês lidam? Me escutam? Escuto, pode dizer. Você fez alguma pergunta? Eu pedi para que você explanasse um pouco como é que o seu povo, né, lida com a questão da violência contra a mulher, como é que isso acontece, como é que vocês fazem esse enfrentamento para reduzir a violência. Quando a gente fala sobre a violência em relação à mulher originária, aí as pessoas perguntam sempre, são os povos originários, os homens são violentos, mas ninguém pergunta a atuação dos fazendeiros da região, e na questão dos povos guaranis já esterilizaram as mulheres sem elas saberem, para se ocupar do território. Ninguém pergunta sobre os grileiros, que são homens também, que invadem as propriedades e que machucam as mulheres, tal como eles arrancam as árvores, a nossa biodiversidade, eles fazem com a mulher também. Ninguém pergunta como essa mulher é violentada quando ela sai no ambiente urbano, com as minhas parentas aqui do Rio, em que a gente não pode usar os nossos grafismos, porque no metrô as pessoas vão rir, e já nos impediram de entrar no metrô. Quando a gente vai fazer uma intervenção, eu estou sinalizando isso porque são várias as violências. É a violência histórica, é a violência de gênero, é a violência da sociedade, é o silenciamento. Então, a nossa esfera, às vezes, não dá para pontuar uma violência única, que é essa violência do homem em relação à mulher, porque a violência é muito ampla para nós, povos originários. Um determinado evento que nós organizamos, e nós fomos no Museu da República, as pessoas olharam para nós e disseram: nossa, eu não sabia que as mulheres indígenas eram limpas, que elas eram assim, tão bonitas. E não satisfeito, esse homem voltou e falou a mesma coisa. Eu falei: mas o senhor não sabe que essa questão do tomar banho, de cuidar do corpo, de cuidar da terra, da prevenção da saúde, você aprendeu com o meu povo. Não foi com o seu povo que eu aprendi. Então, é verdade. Há uma questão aí, ou então quando olha uma mulher originária e vê como um símbolo sexual apenas, como se ela tivesse que dar conta disso, muito até colaborado pela literatura perversa do século XIX, como a de José de Alencar, que trabalha Iracema como essa mulher,
que é a mulher que vai servir ao homem não indígena, ao homem branco, que vai dar luz para a Moacir e que simplesmente ela morre. Então, a gente, quando fala de violência em relação à mulher, a gente tem que falar de muitas coisas. E é uma responsabilidade, eu peço aqui, que não seja só nossa. As mulheres todas, quando eu vou em movimentos feministas, com as nossas parentas pretas, negras, lá do Cabeça de Negra, de Fora, do MST de Goianá, eu sempre falo isso. A nossa causa não pode ser só nossa. As mulheres precisam destruir essa lacuna imensa que existe entre nós. E também os homens nos escutar. Já que a história foi escrita pelo homem, a história foi escrita pelo homem com as regras dos homens, eu muito agradeço aos homens aqui presentes, porque é isso que precisa. Precisa ouvir as mulheres. Vocês são os mais interessados a nos ouvir. Vocês que precisam propagar as nossas questões, os nossos direitos, o seu colega de trabalho, o seu amigo, é isso que vocês precisam fazer, porque a gente também não quer falar só entre nós, a gente quer falar com você, homem. Quando um homem vem e me trata com desrespeito, ele representa todos os homens, ou não? Não é isso que a gente tem que falar, a importância grande dos homens estarem aqui, porque quando aquela mulher que foi lá na delegacia e ela foi destratada porque tinha um delegado que era homem, e ela voltou e elas mesmas resolveram lá na aldeia o que elas iam fazer com o agressor, porque elas resolveram. Ele foi expulso. Mas olha que tanto de desgaste que foi feito para que isso resolvesse. No livro Guerreiras que eu escrevi, que é um livro de afeto, porque a palavra tem que ter esse afeto. Eu sou onça, eu sou árvore, eu sou folha, eu sou flor. Depois eu sou a pessoa. Antes eu sou tudo isso, eu sou floresta. Então a palavra tem que ter afeto, mas também tem que ter lucidez. As pessoas precisam ter lucidez sobre a nossa história. Em todas as falas que eu vou, as mulheres originárias não entram em estatística nenhuma, e nem elas são finalizadas por outras mulheres. Eu perturbo as minhas tatê preta para falar, gente, fala da mulher indígena também, vocês são mais lugares do que a gente. Nós ainda não atingimos a amplitude de locais de fala como vocês, de estruturas de pensamento sobre feminismo. Nós ainda estamos discutindo coisas básicas para nós, como a vida que eu citei aqui. Então, as questões, eu venho sempre fazendo o alerta, essa questão do povo originário não pode ser só nossa, porque nós estamos falando da vida quando eu defendo água mineral, lá na Mantiqueira, que a minha amiga Ana Paula está aí, eu tenho certeza, e a gente faz essa militância, não é só pela nossa família, pelos nossos, a gente cuida da água para todos. Quando a gente preserva a floresta, não é só para o povo originário, nós fazemos isso para todos. Então, todos têm que colaborar com essa luta, não deixar só nosso cargo, e nem tampouco no cargo somente da Joênia Wapichama, que está lá, tendo que tratar de inúmeras questões agora nessa pandemia. E na questão básica, eu vou voltar aqui, que é o isolamento. A gente tem que pedir o básico, que é o isolamento, direito ao isolamento, dos missionários que invadiram territórios de indígenas que estão em locais isolados, desse governo que abriu para explorações de minério em espaços que não foram homologados pela FUNAI. Isso a sociedade tem que intervir, senão vai acontecer de novo como a matança do Rio Doce, que todo mundo agora vê aquilo como tão natural. Por que não expulsou a Vale? Por que a gente ainda não expulsou a Vale desse país? É uma responsabilidade nossa, porque todos nós vamos ser profundamente afetados com tudo que se faz com essa terra, com tudo que se faz de maldade, de genocídio, não só com o povo, mas também com essa terra, com a sua biodiversidade. E aí eu grito por todos os nossos parentes humanos e não humanos, porque aqui a gente não está falando só sobre a nossa vida, a gente está falando da vida desde uma abelha indígena, originária, até um mamífero de maior porte. A gente não está falando só no nosso bem. O ser humano é egoísta, ele só quer falar de si, quando a gente tem que falar de toda a biodiversidade. Então, só para entender, quando fala de violência relacionada à mulher originária, olha quanta coisa a gente tem que falar. Sim. E é até violento eu falar isso tudo e em pouco tempo, porque não dá, porque não cabe. É verdade. Olha só, gente, a deputada Maria do Rosário mandou um recadinho aqui pelo meu celular. Infelizmente, ela teve
um problema técnico, não está conseguindo voltar, e aí tem outro compromisso já encadeado, né? Mas ela pediu para escrever aqui e pedir desculpas, e dizer que ela está à disposição para uma outra oportunidade. Pediu para agradecer muito e transmitir um grande abraço a mim e às companheiras, vocês duas, que estão nessa live, e a todos e todas que participaram desse momento, tá? Foi uma pena ela ter que sair e ter acontecido esse problema técnico, mas acontece, né? No início aqui eu fiquei doidinha, porque a minha internet caiu, e aí já estava na hora de começar e não chegava a internet, ai meu Deus do céu, né? Então, isso acontece, sabemos, mas foi muito importante a participação da Maria do Rosário aqui, e a participação dela é importante todo dia, toda hora, lá no Congresso ou fora dele, porque a gente sabe que é uma pessoa que está na luta o tempo todo por melhores condições de vida e por transformação da sociedade. É muito interessante e importante ouvir as palavras da Aline, né? Tem muitos abaixo-assinados rodando por aí, né, Aline? Sobre essa solidariedade com os povos originários e pedindo para que realmente deixe esse povo isolado nesse momento de pandemia e que não permita, né, que os missionários possam entrar. Nós temos essa história do início do Brasil, né, de como as doenças chegaram e exterminaram, né, essa nação quase inteira, né? Então, não é possível a gente permitir isso de novo, acontecer isso novamente. E com certeza, a questão da violência é muito maior que a violência doméstica, a violência de homem para mulher. É uma estrutura dessa sociedade, né? É estrutural, cultural. Então, a gente sempre luta contra a violência contra a mulher, a gente combate ali aquele finalzinho da linha, mas a gente sabe que por trás, na origem, tem todo uma situação que a gente tem que combater, que é a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade onde homens e mulheres sejam mais solidários, mais amorosos, com mais respeito um pelo outro. Eu costumo dizer que isso é bom para todo mundo. Isso é bom para todo mundo, né? Eu queria fazer uma observação nessa tua fala, se você me permite, porque quando a gente fala dessas cartas, né, abaixo-assinados, a gente tem a romantização equivocada de considerar que só é indígena quem está isolado ou quem está na floresta. É um direito dele estar lá, como também é um direito meu estar aqui. Porque se eu não estou na floresta, é porque o colonizador destruiu essa floresta, criou pasto, viu que não dava certo, depois tentou café, viu que não estava certo. A história do povo Puri é relacionada a uma colonização tardia, não uma colonização do século XVI, a colonização do século XIX. Então, as pessoas entendem o povo originário só esse que está isolado, e as políticas públicas para o povo originário que está em situação na cidade, que está dependendo, não, mas não pode ser do SUS. Hoje eu pedi para a Ana Lúcia, eu tenho muita gratidão, que a gente conseguiu, que ela conseguiu ter esse técnico aqui para vacinar minha mãe, e a gente falou que nós éramos indígenas, a técnica virou, mas e aquele tal remédio do Amazonas? Eu falei, Tatê, nós somos de Minas Gerais, e Minas Gerais são 5 povos, nós somos um deles, não existe só originário no Amazonas. E essas cartas, elas são tendenciosas e perigosas às vezes com a nossa interpretação. Salvem os índios da Amazônia. E os outros? Sim. É verdade. A gente costuma repetir o slogan, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu posso transformar isso e falar lugar do indígena também onde ele quiser. Só que quando ele estiver isolado, quando ele estiver isolado, ainda mais nesse momento, que respeite
o isolamento, a forma que o seu povo escolheu para viver, né? Eu penso que é isso aí. Mas eu dizia que a gente quer construir esse novo momento, né? Então, ao mesmo tempo que a gente denuncia a violência contra a mulher e a exploração dessa sociedade, a gente luta e espera que mais e mais pessoas possam se conscientizar que o melhor nesse momento é o isolamento, que o melhor nesse momento é o respeito, e sempre é melhor o respeito, que estar dentro de casa não quer dizer que a mulher tem que fazer tudo, porque o acúmulo também de afazeres em cima da mulher, que já tem tripla jornada de trabalho, né, nos dias comuns, na pandemia piorou, porque os filhos deixou de ir para a escola, né, e ficou todo mundo dentro de casa. O marido ficou dentro de casa. E ela, muitas das vezes, é lógico que nós vamos resguardar aqui todos os companheiros que estão junto com as mulheres nos afazeres domésticos, né? Não dá para dizer que está ajudando, porque a tarefa da casa é de quem mora na casa, todo mundo deveria cuidar da onde mora, da onde vive. Mas tem alguns que jogam toda a carga em cima da mulher, e isso aumentou nessa pandemia. As mulheres que trabalham fora, mas que nesse momento estão trabalhando dentro de casa, né, elas também, porque não tem horário de trabalho e tem que linkar aí o trabalho doméstico com o trabalho que ela está fazendo à distância, com o patrão ou a patroa, que pode ser também, cobrando, né? Então, é tudo isso que a gente tem que refletir, e esse momento é importante nessa reflexão, para a gente ir buscando cada vez mais construir essa sociedade onde todos e todas sejam respeitados e com as mesmas oportunidades. Porque a minha preocupação já é pós-pandemia. Se quem está perdendo direitos agora não vai perder, desculpe, muito mais, se depois da pandemia dizer: nós estamos endividados, nós estamos cheios de problemas financeiros, econômicos, então vamos cortar mais direito. E só resolve o problema se a gente estiver unido e organizado. Agora, a nossa forma de atuar é na internet, é batendo panela, né? Agora, daqui a pouco, com a graça de Deus, nós vamos sair para as ruas de novo, né? Acho que é o caminho da gente sempre querer buscar a democracia e os direitos. Então, agora já são 19h34, nós atrasamos uns 4 minutos, eu acho 5 minutos para entrar, então estamos dentro do horário. Eu gostaria de passar para a Conceição, depois para a Aline, para fazer as suas considerações finais e a gente poder encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Conceição? A violência contra a mulher, estamos aqui falando sobre violência, sobre políticas públicas, então traz alguns desafios. O Brasil é o 5º país em feminicídio no mundo. No Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida. Esses números, esses índices de violência, eles são muito altos. E as mulheres mais afetadas, mais atingidas, são as mulheres negras. Então, nós temos dados que são dados alarmantes e que nos traz esses desafios, os desafios de nos organizarmos melhor, de resgatar, né, de buscar resgatar e fortalecer essas políticas públicas para as mulheres. E nós só vamos conseguir fortalecer essas políticas públicas, como a Inês já falou, com a nossa organização. Né? A organização nos conselhos municipais, que também hoje estão sendo muito desrespeitados pelos governos,
lá não tem respeito nenhum pelos conselhos municipais, mas nós só vamos conseguir nos fortalecer a partir dessa nossa organização, e eu penso que esse é o nosso desafio pós-pandemia, pós-isolamento, que é essa organização. Estamos nesse momento de isolamento, nos traz muitas reflexões de que sociedade nós estamos vivendo, que sociedade é essa? Qual a sociedade? O que nós queremos para isso, para mudar essa situação que nós estamos vivenciando hoje, com um governo que não tem nenhum respeito pela vida humana, nenhum respeito pelas pessoas, nenhum respeito pelos direitos. Então, nós estamos nesse momento e devemos, a cada momento, buscar retomar a nossa organização, pensar que nós precisamos reorganizar, resgatar, fortalecer as políticas públicas para as mulheres, os conselhos municipais de direitos, que é a partir desses conselhos que nós vamos conseguir transformar e mudar essa sociedade. Então, nessa noite, nessa despedida, desejar a todos uma boa noite. Esse momento é um momento muito difícil, muito angustiante, mas que nós temos também que nos fortalecer psicologicamente, emocionalmente, para segurar a onda, porque não está fácil, não. Então, resgatar, fortalecer, cuidar, pensar nesse cuidado das pessoas, com as pessoas. A Inês falou do cuidado com as crianças, mas as mulheres estão nesse acúmulo também com as pessoas idosas, também. Que hoje elas não têm mais, que tinham cuidadores e não têm, elas estão tendo que assumir tudo isso. Então, precisamos cuidar e fortalecer as nossas políticas públicas e resgatar nossos direitos, lutar por uma sociedade mais justa, mais solidária e mais humana. Obrigada, Conceição. É isso aí mesmo. E não tem outro jeito. A gente precisa mesmo se organizar. A história está cheia de exemplos. É só com organização, mobilização e luta que a gente transforma, né? O tio Carlinhos, achei legal, ele falou: boa noite, parabéns, meninas guerreiras. Obrigada pelas meninas, né? Se tem guerreira junto, a gente é menina. Pode ser. A minha madrinha, Dulce, dizendo: parabéns, Inês, sempre cidadã, preocupada com o bem-estar de todos. Ana Ninita, parabéns, Inês, por nos proporcionar essa oportunidade com conhecimento. A Maria Cristina dando parabéns também, desejando boa noite. A Odete, Inês, parabéns, muito boas as lives organizadas por você. A Cida Gomes Figueira também desejando boa noite. E o Álvaro dizendo: às vésperas das eleições municipais, é fundamental que mulheres originárias e negras disputem os espaços de poder local. As mulheres em geral, especialmente essas que são mulheres realmente que foram discriminadas e marginalizadas em toda a história da nossa sociedade e ainda hoje, né? Aline, vou passar para você, então, para as palavras finais. Amigo de cara João Beate Satê, minha gratidão infinita. Eu espero que esse encontro não seja o fim desta fala. Que todo encontro ele é esperado que se propague, ele é espiralado. Então, eu espero mesmo que vocês que estão ouvindo procurem se integrem mais na história dos povos originários. Se a mulher indígena não está na estatística que as pessoas citam, né, nas universidades, é porque ela é invisível pela sociedade, ela é calada pela sociedade, ela é silenciada pela sociedade. E eu convido a vocês, nesse momento de quietude, também fazer uma reflexão. Por que nós, enquanto seres humanos, estamos sempre nos colocando no centro, no epicentro de tudo? A gente não para sentir a terra, a gente não coloca o nosso corpo nessa terra, que é a mãe, ela que vai parir tudo, é a mulher que pare, é a terra, é a Beijala, é Pachamama. E nós ainda estamos realmente tendo que tratar de questões relacionadas à democracia, a direito, porque a nossa relação com essa mulher, que é a terra, ela está sendo negligenciada.
mesmo sem perceber, a gente reproduz o sistema colonizador e capitalista nas nossas ações diárias. Quando as crianças levam Coca-Cola para a merenda escolar, você tá concordando com o genocídio dos rios. Quando as crianças na escola não sabem o nome de uma ave da região, quando as crianças não reconhecem o maru ou o gavião-terra, como vocês chamam, como uma ave da região, nós estamos negligenciando, sim. Quando a região da Mantiqueira não sabe que essa serra é patrimônio histórico, patrimônio mundial, porque ela é a mais antiga do mundo, nós estamos negligenciando a nossa história e a gente vai ter que ficar voltando em pontos que a gente não resolve, se a gente não tiver uma integração fortíssima com ela. Eu convido a todos, se a gente conseguir aí o Espaço Puri na Mantiqueira, é para todos vocês irem lá e fazerem com a gente um canto, e fazerem com a gente um momento de profundo sentimento e respeito, e refletir que nesse tempo, nesse planeta Terra, nós não somos os únicos. E esse vírus não está matando os outros seres, só os nossos. É verdade. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma reflexão que a imprensa tem divulgado também, não é? Como que nessa pandemia a natureza está respirando, né? E como que o ser humano, eu acredito que esse vírus tem a ver com a degradação do meio ambiente, porque com o tempo vão surgindo doenças novas com tudo isso que a gente está fazendo com a natureza. Né? E agora vem um vírus que atinge somente o ser humano. Né? O cachorrinho está latindo aí, né? Não tem história de animal que pegou o Covid-19, que está com coronavírus, quer dizer, que pegou o coronavírus e está com Covid-19. Covid-19 é a doença, né? Então, é a prova, e ainda bem, né? Que a natureza, pelo menos, nós estamos sofrendo, mas a natureza, pelo menos, está dando um respiro nesse momento. Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que participaram, tá? Que mandaram seus recados. Essa live vai continuar na minha página do Face. Podem continuar curtindo, comentando, compartilhando. Agradeço muito, muito, muito de coração a presença de todas que aceitaram esse nosso convite, Conceição, Aline, Maria do Rosário, e todas as pessoas que participaram diretamente. A Chiquinha, que está nos contribuindo aqui, Rosa Colistete, Cida Pedro, enfim, muita gente que entrou curtindo. E convidar para a próxima, viu? Quarta-feira, 18 horas, sempre nós temos um encontro marcado. E a próxima quarta vai ser sobre saúde. Já estão confirmadas as presenças da Lúcia Souto, que é médica sanitarista e também pesquisadora da Fiocruz, e o Sandro, que é da área de saúde, servidor do Ministério Público e presidente da CUT do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, e devemos ter mais alguém aqui da região, que estou aguardando a confirmação. Então, está todo mundo já convidado para a próxima quarta-feira, às 18 horas, nesse bate-canal, viu? Até lá, se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, só saem quando for extremamente necessário, tá bom? Um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Acho que deu. Aí.